Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos ainda falando sobre o êxodo, o nosso segundo momento, falando sobre a saída do povo de Deus do Egito. Pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, vamos conosco, vamos ver sobre o chamado de Moisés. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A gente já viu o povo no Egito, como ele se estabeleceu e como é que as coisas aconteceram lá. E agora vamos ver o chamado de Moisés. Ora, Moisés, ele nasce durante a ordem de matar os filhos dos hebreus. Então, o faraó que estava governando naquela época, ele fica com receio do crescimento e do domínio eventual que o povo pudesse ter. E aí ele chama as parteiras e determina que elas matem os filhos dos hebreus. Então, todos eles deveriam ser mortos exatamente para que o povo não aumentasse, que o povo não crescesse. Quando Moisés nasce, ele é escondido alguns meses por algum tempo suficiente para que eles tivessem aquele contato com a criança. Com medo de que fossem descobertos, eles acabam imaginando uma estratégia para salvar a vida de Moisés, porque se eles fossem descobertos, ele seria com certeza morto. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram Moisés numa cestinha de vime recoberta de betume, que era para flutuar, e colocaram-no no rio Nilo. Rio Nilo é este rio enorme aqui, né? Essa foto desse mapa aqui do rio. Então, ele atravessa todo o Egito e ele chega até lá em cima, né, perto do mar, no que a gente chama de delta, porque ele tem a forma de um triângulo, né? Então, aqui ele foi colocado, né? Aqui em cima você vê uma imagem do rio, é um rio largo, é um rio importante. Dizem alguns que o Nilo só existe, que o Egito só existe porque o Nilo existe, é o Nilo que lhe faz, tá? Então ele foi colocado nestas águas e sendo para que ele fosse salvo por alguém. Na verdade, a Hatshepsut, que nós já vimos no encontro passado, ela estava se banhando nestas águas e ela acaba encontrando um neném, uma criança que está ali neste cesto. Miriam, ela acompanha Moisés desde o momento em que a sua mãe o coloca na água até esse momento. E olha que coisa interessante, Miriam, irmã mais velha, então, de Moisés, ela tem uma coragem enorme. Ela chega para Hatshepsut, que é, na verdade, filha do faraó, e ela sugere, como quem não quer nada, escute, você não quer uma ama de leite? Eu consigo uma ama de leite para ele. Quem era esta ama de leite? A própria mãe de Moisés. Ele recebe esse nome exatamente porque Masha quer dizer retirar da água. E aí o que acontece é que Moisés é criado. Ele vai para a corte, porque Hatshepsut não tinha filhos homens. Então, ela o cria como se fosse seu filho. Ou seja, ela adota Moisés. Moisés recebe todo o ensinamento na corte do Egito como se fosse um pretendente, como se fosse um descendente de Faraó. Ele tinha condições, absolutamente, ele tinha condições de governar o Egito porque ele recebeu todo este ensinamento. Quando ele tinha 40 anos, visitando seus irmãos, olhando as coisas, ele percebe que o seu povo, ele sabia que era hebreu, ele percebe que o seu povo estava sendo assediado, estava sendo maltratado pelos egípcios. E quando ele vai defender um dos seus irmãos, um dos hebreus, ele acaba matando um egípcio.
com receio do que pudesse acontecer com ele, porque ele acabou matando um egípcio, defendendo um escravo hebreu, ele foge para uma região chamada Midian ou Edom. Midian ou Edom era o local de vida dos midianitas ou dos edomitas. Então ele sai aqui do Egito, ele atravessa a chamada Península do Sinai e ele vai até Midian. Por que ele vai até Midian? Porque este era um local conhecido. Ele, como herdeiro presuntivo do trono egípcio, ele sabia que naquela região haviam mineradores. Então, os minerais, principalmente as pedras retiradas ali, eram utilizadas em grandes construções, em palácios e em templos. O templo de Saqqara, por exemplo, que é um grande templo do Egito, foi construído com pedras vindas deste lugar. E a sua mãe adotiva, Hatshepsut, ela era protetora destes povos aqui. Portanto, ele sabia que se ele fosse para lá, ele seria bem recebido. Ele vai até a casa de Reuel ou Jétro. Então, ele acaba chegando nesta casa e ele acaba se casando com Zípora, filha de Reuel ou de Jétro. Tá? E ele fica ali 40 anos, mais ou menos. Nessa época, quando ele fecha mais ou menos 40 anos, ele acaba tendo um encontro com Yahvé, ele acaba tendo um encontro com o grande Eu Sou. Ora, se nós observarmos aqui Êxodo 3:14, nós vamos ver o seguinte: Deus fala para ele assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Portanto, ele teve um encontro, uma sarça ardente, com o grande Eu Sou, aquele que é Yahvé. Esse encontro acontece no Monte Horeb, também conhecido como Monte Sinai. Então, às vezes você vai encontrar na palavra Monte Horeb ou Monte Sinai. E Deus se apresenta ali como o grande Eu Sou. E ele comissiona Moisés, ou seja, Moisés, você vai ao Egito, porque o clamor do meu povo subiu aos meus ouvidos, e você vai libertar o meu povo. Existem dois locais possíveis deste chamado Monte Horeb ou Monte Sinai. Existe o Monte Sinai que fica na Arábia e que fica na terra de Midian, dos Edomitas, que era onde ele vivia, e existe o Monte Sinai tradicional. Então, se você for viajar para o Monte Sinai, eles vão te vender uma passagem para este local aqui, que é o Monte Sinai tradicional. Então, dizem alguns autores que é este, essa é a tradição, e dizem alguns que, em verdade, é outro local, que é um local mais para cá. Certo? Amém, amados? Bons estudos.